Os irmãos podem se assentar. Daqui a pouco a gente vai fazer a leitura bíblica. Antes, porém, como sempre, nós damos uma reforçada em alguns avisos. Dentre esses, o aviso da nossa confraternização, dia 22. Você ainda não colocou seu nome na relação, procure a nossa irmã Ingrid. Irmã Ingrid, fica de pé aí. Todo mundo conhece a irmã Ingrid. Procure a nossa irmã Ingrid, coloque seu nome na lista. É apenas R$60. Dia 22, vai ser buffet, vai ter um almoço, vai ser churrasco. Então, se você ainda não colocou seu nome na lista, por favor, procure a irmã Ingrid. E se você já pode efetuar o pagamento também, já pode. A irmã Ingrid vai estar fazendo, já tem a maquininha de cartão também. Pode ser Pix, cartão ou também em espécie, tá bom? Amados, eu queria também fazer um convite. Geralmente nós damos sempre ênfase. Se você não tem vindo na quarta-feira, nós estamos estudando o livro de Romanos. E nós estamos fazendo isso de forma bastante detalhada. Nós já estamos, acho que na quinta ou sexta semana, que nós estamos estudando o livro de Romanos. E nós queremos convidar você que não tem vindo participar dos estudos bíblicos, você que não tem participado na quarta-feira, eu convido você a estar aqui conosco para estudar a palavra de Deus. E também, se você puder, trazer alguém, convidar alguém para que possa vir estudar a palavra conosco. Tá bom? Quarta-feira, nós tivemos um número bastante expressivo, tivemos um tempo de estudo, e nessa próxima quarta-feira nós estamos dando sequência a esses estudos do livro de Romanos. Agora, quero convidar os amados a se colocar de pé. Não esquecemos que hoje é o dia da Bíblia, e eu queria trazer um tema que pudesse contemplar a homenagem a esse livro sagrado, esse livro que é a Palavra de Deus. Portanto, quero convidá-los a abrir no Salmo 1. Salmo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação ou o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prosperará. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Feche seus olhos aí onde você está. Por favor, fale com o Senhor, que o Senhor possa trazer uma palavra ao nosso coração nessa noite, que não crie nenhuma expectativa no homem que está aqui à frente, mas no Espírito Santo de Deus, que inspira, que transmite a sua palavra. Que Deus possa estar falando ao nosso coração nessa noite. Então, você que está aqui, você possa estar orando, pedindo a Deus que possa falar conosco. Querido Deus, nosso bondoso e amado Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra,
queremos pedir que o Teu Santo Espírito possa falar conosco. Eu reconheço a minha pequenez, reconheço, Senhor Deus, a minha vulnerabilidade e me coloco diante do Senhor apenas como mero instrumento nas Tuas mãos. Que o Senhor fale ao Teu povo, não aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que eles precisam ouvir. Tu sabes, ó Deus, o que se passa na mente, no coração de cada um dos Teus filhos e filhas. Tu sabes a necessidade deles, Pai. Pedimos que o Senhor possa, nessa noite, trazer uma palavra que venha confrontá-los com a verdade do Teu Evangelho. Que a Tua palavra nessa noite, Pai, encontre guarida nos nossos corações. Que nós, ó Deus, não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas que nós sejamos praticantes. Que haja uma combinação peculiar entre a teoria e a prática, entre aquilo que ouvimos e entre aquilo que praticamos. Que a Tua palavra possa fazer com que nós possamos ser servos melhores, possamos ser pessoas melhores, que nós possamos viver, Senhor Deus, e existir para o louvor da Tua glória. Que o Teu Espírito Santo possa estar criando em nós a obsessão, a obediência. Que o Teu Espírito Santo possa estar criando em nós o desejo irreprimível de vivermos e existirmos para o louvor da Tua glória. Que nós, Pai, possamos aqui, Senhor Deus, Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Que o Senhor retire de nós tudo que não Te agrada. Que o Senhor venha remover da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que o Senhor não plantou. Que haja, Senhor Deus, fruto no tempo próprio, que haja obediência, que haja prazer, que haja alegria, que haja satisfação em poder estudar a Tua palavra, em poder, ó Deus, se deleitar, ó Deus, naquilo que o Senhor nos ensina. Que nessa noite, ó Deus, nós possamos nos regozijar em Ti. Ó Deus, nós queremos fazer a oração do salmista: não daremos nós repouso às nossas pálpebras, até que encontremos nas nossas vidas um trono digno ao Senhor Jesus. Nós queremos, ó Deus, que a nossa vida, o Senhor Jesus venha reinar, o Senhor Jesus venha dirigir, o Senhor Jesus venha, ó Deus, nos controlar, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, Ele possa encher a nossa vida, encher da Tua presença, Pai. A Tua presença é o nosso maior prazer, é o nosso maior desejo, é a nossa maior alegria. Nós almejamos pela Tua presença. Portanto, ó Deus, que o Senhor se faça presente aqui nesse santuário, e de que todas as pessoas que adentraram a esse santuário possam sentir a fartura da Tua presença. A Tua palavra diz que aonde há a Tua presença, há fartura de alegria, Pai. Portanto, que a Tua alegria comece a inundar cada coração aqui, Pai, nessa noite. Aqueles que vieram, ó Deus, com o coração condoído, de tristeza, de angústia, que o Senhor venha remover toda a tristeza, que o Senhor venha tirar toda a ansiedade, que o Senhor venha tirar toda a preocupação, que o Senhor venha expulsar todas as doenças, que o Senhor venha fazer com que, ó Deus, o Teu reino seja estabelecido aqui nesse lugar, que a Tua palavra, Senhor, ela possa ser ministrada com ousadia e com intrepidez, que nessa noite, Pai, nós possamos sentir, ó Deus, a Tua presença, Pai, que nessa noite, ó Deus, nós possamos sentir a alegria de poder, ó Deus, estar diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo, Pai, nessa hora, na autoridade do nome de Jesus, qualquer espírito que não seja o Teu Espírito, que esteja atuando aqui nesse lugar, seja, ó Deus, retirado agora do nosso meio, na autoridade do nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, nos encher da Tua presença, nós queremos, ó Deus, nos encher, ó Deus, da Tua glória, queremos ver a Tua glória nessa noite aqui, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Poder sentar, queridos. Mas, queridos, meus amados, hoje é o dia da Bíblia e nós não podemos esquecer disso. Segundo domingo de dezembro, o Brasil inteiro está comemorando o dia da Bíblia. E há muito o que comemorar, porque a Bíblia é a declaração daquilo que Deus faz acerca de si mesmo. É um Deus que se mostrou ao mundo através da sua palavra. Ele declara a sua bondade, Ele declara os seus atributos, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua justiça.
ela é conhecida através da palavra de Deus. Deus declara a si mesmo quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer através da sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é aquilo que nós precisamos para nos alimentar. O salmista, ele começa o Salmo 1 fazendo uma importante declaração. E muitas pessoas na nossa geração, na geração que nós vivemos atualmente, estão em busca de prosperidade. Estão querendo descobrir qual o segredo da prosperidade. Mas nunca pararam, talvez, muitos desses que estão absolutamente equivocados quanto à prosperidade, não pararam para poder analisar sequer o Salmo 1. Porque o Salmo 1, ele nos ensina o que é ser próspero. Nem sempre aquele que tem mais dinheiro é que é próspero. Há muitos que têm muito dinheiro, mas que são pobres. A verdadeira prosperidade está aqui na palavra. É uma prosperidade, ela é integral. A prosperidade começa pelo espiritual. Um Deus que priorizou o espiritual. Jesus, uma certa vez, ele se depara... Jesus, na verdade, realizou muitas curas. Ele fez grandes sinais e prodígios. Ele caminhou sobre o mar. Ele acalmou tempestades. Ele curou cegos, leprosos, paralíticos. Mas há um que nos chama a nossa atenção. Um paralítico que tinha tanta vontade de poder ter um encontro com Jesus, de poder estar diante de Jesus, que quando ele chega numa determinada casa, ele foi trazido por 4 homens. E quando ele chega numa determinada casa, ele não encontra lugar para passar. Ele foi trazido numa maca, uma maca improvisada por 4 homens. Caminhou quilômetros para poder chegar até a presença de Jesus. E aí, quando ele chega lá, não tem lugar para passar. A casa estava rodeada de pessoas, havia uma multidão, a casa já estava cheia. Mas eles foram tão perseverantes, tão persistentes, que eles abriram um teto da casa e eles colocaram o paralítico, introduziram o paralítico na presença de Jesus, esperando que Jesus pudesse dar uma palavra de libertação, uma palavra de cura. Na verdade, o homem almeja por algo que é material. O homem, ele tem obsessão por aquilo que é material. Mas Jesus olhou o paralítico e, vendo o coração daquele paralítico, Jesus disse: homem, estão perdoados os teus pecados. Aí suscitou no pensamento de muitos religiosos que estavam presentes uma controvérsia. Quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, se não só Deus? Aí Jesus chega para o paralítico e diz assim: eu não só apenas... Eles não falaram, eles só pensaram. Mas Jesus, que é Deus e que conhece os pensamentos, é o único que pode nos ver por dentro e por fora. Ele diz assim: eu não apenas posso dizer, estão perdoados os seus pecados, mas eu posso dizer, paralítico, toma a tua cama, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico saltou e ele foi para casa. Mas ali, o que é que nós aprendemos com isso? Que Jesus priorizou o espiritual. Primeira coisa, o primeiro desejo de Jesus não foi curar a paralisia física, mas foi dizer: perdoados estão os teus pecados. Aqui no livro de Salmo, o salmista, ele fala de como devemos ser prósperos. Se nós observar os preceitos da lei de Deus, se a gente observar a palavra de Deus, nós vamos perceber detalhadamente aqui no Salmo 1 como nós devemos ser prósperos. Porque prosperidade não tem a ver com dinheiro somente. Isso é apenas uma consequência. Jesus não morreu na cruz para você ser milionário. Jesus não morreu na cruz para que você tenha um carro importado. Jesus não morreu na cruz para que você possa ostentar riquezas. Jesus morreu na cruz para perdoar os teus pecados. Jesus morreu na cruz para te livrar do fogo do inferno. Jesus morreu na cruz para que você pudesse ser livre, absolutamente livre. E o salmista, ele começa falando
aquilo que Deus declara acerca de si mesmo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Me parece, amados irmãos, que aqueles que seguem o conselho dos ímpios, o próprio Jesus, ele faz gostaria de fazer uma analogia com essa palavra de Jesus, quando ele diz assim: se um cego guiar outro cego, ambos cairão numa cova. Ambos. Como que um ímpio pode guiar alguém? Ele vai guiar pelo caminho da impiedade. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é caminhos de destruição, é caminhos de morte. Nós devemos ser guiados pela palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos guia, que nos revela um Deus que não se contradiz. Nós estávamos cantando aqui, e eu estava lembrando as coisas que Deus nos revelou. Uma das coisas que Deus revelou a nós foi a sua bondade. Mas, muitas vezes, nós não conseguimos nos concentrar na bondade de Deus. Nós vivemos num mundo de contradições, de ambiguidades. Nós vivemos num mundo de tribulação, de desespero, de ansiedade, de preocupação, de insegurança, de injustiças sociais, de corrupção humana, corrupção política. Vivemos num mundo que muitas vezes não nos dá a capacidade, vivemos tão tenso. Há quantas coisas acontecem uma vez após outra, vivemos tão tenso, que muitas vezes nós nos esquecemos de que existe um Deus bom, e de que se Ele é um Deus bom, Ele quer o melhor para nós. Quando nós estamos aflitos, quando nós estamos tristes, quando nós estamos desapontados, quando estamos frustrados, nós temos a tendência clara de poder nos esquecer da bondade de Deus. Às vezes a gente chega assim e canta, né? A gente canta sobre a bondade de Deus. Interessante que um autor, um teólogo, chamado Karl Barth, ele disse que nós falamos que Deus é bom, mas nós não podemos imaginar o quanto Ele é bom. O nosso conceito de bondade é tão pequeno, é tão mesquinho, é tão diminutivo, que nós não conseguimos alcançar o conceito de bondade de Deus. Nós só dizemos, Deus é bom, nós até cantamos, mas nós não podemos alcançar a bondade de Deus, porque por maior que nós possamos imaginar a bondade de Deus, nós não podemos imaginar o quanto Ele é bom, porque a bondade de Deus, ela não é maior do que imaginamos, é maior do que podemos imaginar. A nossa mente é incapaz de captar um Deus bom. Ele é tão bom que Ele mandou para a cruz o seu único e amado Filho, para morrer naquela cruz, para poder nos salvar. Na verdade, lá na cruz houve um encontro da bondade com a justiça. Porque na verdade, às vezes a gente fica pensando, a gente fica refletindo, a gente fica analisando o que aconteceu com Jesus lá na cruz. A ira de Deus foi derramada. Quando Deus olhou para a cruz, quando Ele olhou para o Calvário, Ele não viu Jesus, Ele viu um monte de iniquidade. Era como se fosse um míssil teleguiado. Quem matou Jesus na cruz foi a ira de Deus, de modo que não foi quando nós paramos para poder
pensar, a gente imagina que Cristo foi morto na cruz, foi por causa da ira de Deus, por causa da sua justiça. Mas a justiça de Deus, ela foi derramada na cruz. Mas essa justiça, do mesmo modo que a justiça foi derramada na cruz, a bondade de Deus também foi derramada. Porque era a única forma de poder nos fazer escapar da morte. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Por meio da bondade de Deus é que nós escapamos da morte. Bondade e a misericórdia. E o salmista, ele entende isso quando ele, lá no Salmo 23, ele diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É a certeza de que, independente das circunstâncias, independente das conjunturas da vida, a bondade de Deus está sobre a nossa vida. Nós é que muitas vezes não notamos. Nós é que muitas vezes somos incapazes de enxergar a bondade de Deus sobre a nossa vida. Nós é que muitas vezes não temos o discernimento de poder ver essa bondade nos seguindo todos os dias. Ele revelou a sua bondade através da palavra. A palavra de Deus revela a bondade de Deus. Eu li um livro em que o autor falava sobre uma experiência que ele teve quando ele foi pregar num país comunista. E ele foi pregar, ele tinha ido algumas vezes, teve várias reuniões de oração naquele lugar, e ele tinha ido para pregar já num culto, em uma igreja evangélica. E ele disse que quando eles estavam indo para o hotel, ele tinha uma filha de 6 anos de idade. A filha dele soltou da mão e foi atravessar a pista, e o carro atropelou a filha dele. Ele ia pregar no mesmo dia, atropelou a filha dele. Ele foi lá e, na verdade, naquele país, ele foi tido como negligente, porque a criança soltou a mão e foi correr na pista, e o carro veio e atropelou a filha dele. Quando estava na ambulância, a filha dele falava assim: pai, não deixa eu morrer não, pai. Eu quero viver para cantar para Jesus. Não deixa eu morrer. Ela estava em estado grave. E ele levou até o hospital. Prenderam o passaporte deles por conta do acontecido. Ele foi até o hospital com a sua esposa. Mas estava chegando a hora de pregar e ele estava muito angustiado. O seu coração estava muito triste, ele não conseguia se concentrar na palavra, naquilo que ele ia pregar à noite. E ele foi para o hotel e deixou a esposa com a filha no hospital. Mesmo assim, ele seguiu para a igreja para poder pregar a palavra. E quando ele estava indo para a igreja, a filha dele ainda estava em estado muito grave. Ainda corria risco de morte. E ele foi para a igreja. Chegando lá na igreja, havia uma multidão. Estava esperando ele para pregar a palavra. Ele foi para um lugar, tentou orar, não conseguiu. Não conseguiu, a mente dele estava só pensando na sua filha. Ele não conseguia se concentrar na oração, ele não conseguia orar. E naquele dia, ele estava lá no gabinete pastoral, quando 2 jovens chegaram e falaram assim: pastor, está chegando a hora da pregação, nós viemos te chamar para poder lhe levar até o local da pregação. Ele, com lágrimas nos olhos, ele olhou para aqueles 2 jovens e falou: não posso, a minha filha está correndo risco de morte no hospital, como que eu vou pregar? A minha filha está correndo risco de morte. Aqueles 2 jovens, muito sabiamente, eles não foram dizer que o pastor disse que não poderia pregar naquele dia. Eles foram para um lugar, e lá naquele lugar, eles começaram a orar pelo pastor.
E ficaram orando ali, ficaram intercedendo. Ele não foi para a igreja dizer, o pastor está dizendo que não vai poder pregar, porque ele não está se sentindo bem. Não, nada disso. Ele foi para um lugar e foi orar pelo pastor, foi interceder por ele. E ele disse, quando aqueles jovens dobraram os joelhos no chão e começaram a interceder pela minha vida, eu comecei a me concentrar na bondade de Deus. Eu comecei a entender aquilo que o salmista tinha dito no Salmo 23, no verso 6, que dizia certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele disse, independente do que tinha acontecido com a minha filha, independente do que venha a acontecer, Deus é bom e a bondade dele está sobre a minha vida. E ele disse, naquele momento, ele recebeu uma injeção de ânimo. Enquanto que os jovens oravam, ele pensava na bondade de Deus. Ele encheu o seu coração de ânimo, de motivação. E ele foi até o púlpito. E ele pregou, e ele disse, não apenas naquela noite eu consegui pregar, mas diversas pessoas vieram e receberam a Cristo. E ele disse que quando ele estava ali fazendo o apelo, ele percebeu que alguém chegou e colocou um bilhete em cima do púlpito. E ele ficou curioso, enquanto as pessoas vinham no apelo, muitas pessoas aceitando a Cristo, ele ficou curioso. Deixaram um bilhete em cima do púlpito e ele abriu aquele bilhete. Na hora, enquanto as pessoas estavam vindo aceitar Jesus, ele abriu aquele bilhete. E era um bilhete da sua esposa, que dizia assim, filho, a nossa filha está fora de risco. Nós estamos sendo liberados do hospital. O nosso Deus é maravilhoso. Bondade de Deus. Esse livro fala da bondade de Deus. Há quantas pessoas questionam, interrogam a bondade de Deus. Eu tenho um programa, eu ainda era solteiro, lá em Recife, um programa, uma rádio das mais antigas do Brasil, rádio evangélica. Talvez você já tenha ouvido falar, lá em Recife é 100.7. Eu tinha um programa e eu lembro que uma das reflexões que eu fiz no programa tinha como título Palavra de Esperança. Era o tema do programa de rádio. Eu estava iniciando o meu ministério, tinha alguns anos, estava na presidência da associação de igrejas de lá. E aí eu lembro que uma ouvinte do programa, ela insistia terminantemente em falar comigo. Na verdade, nós atendíamos os nossos ouvintes ao vivo, nós não falávamos no telefone em off, mas ela queria falar comigo em off, porque eu tinha feito uma reflexão, e ela queria falar sobre aquela reflexão que eu tinha feito. E aí eu lembro que, quando deu o horário dos comerciais, eu fui atender aquela ouvinte, e ela estava cheia de dúvida, e na verdade a sua dúvida era sobre a bondade de Deus. Ela questionava a bondade de Deus, e ela começava a perguntar se Deus é bom, por que Ele fez o homem tão mal? Se Deus é bom, por que Ele permite que tantas pessoas sofram? Se Deus é bom, por que Ele permite que uma pessoa coma da lata do lixo, enquanto muitas pessoas joguem comida na lata do lixo? Se Deus é bom, por que Ele permite que em muitos lugares onde não precisa de chuva, chova demais, e em outros lugares não chove? Aonde mais precisa de chuva não chove, nos lugares que não precisa chovem abundantemente. E eu lembro que eu dei uma resposta para aquela mulher. Eu falei para ela, Deus não fez o homem mal, Deus fez o homem perfeito. Ela falava também sobre pessoas que moravam debaixo da ponte, e eu disse, Deus não colocou o homem debaixo da ponte, Deus colocou o homem no jardim. Você conhece algum lugar melhor para se viver do que um jardim? Eu perguntei para ela. Foi lá que Deus colocou o homem. Deus colocou o homem no jardim. E lá naquele jardim, o homem se tornou mau. O homem sempre foi feito livre, com direito a fazer escolhas. O homem pode escolher entre o bem e o mal. O homem pode escolher entre servir a Deus ou não servir a Deus. O homem pode escolher entre
viver uma vida de santidade ou viver uma vida de promiscuidade. As consequências Deus não tira. Deus não tira as consequências. Deus não colocou o homem debaixo da ponte. Deus colocou o homem no jardim. Deus não fez um homem mau, Deus fez um homem perfeito. A Bíblia diz que de todos os seres criados por Deus, o único que foi criado à imagem e à semelhança de Deus foi o homem. O homem tem a capacidade de pensar, o homem tem a capacidade de escolher, o homem é um ser volitivo, ele tem vontades, assim como Deus tem vontade. O homem é um ser intelectivo, o homem pensa como Deus pensa. O homem é um ser afetivo, assim como Deus sente, o homem também sente. O único ser que tem a capacidade de racional, de poder ser semelhante a Deus é o homem. Deus não fez o homem mau. Me parece que essa pergunta é uma pergunta muito frequente, principalmente de pessoas. Eu não sei se vocês assistiram um filme que falava... eu esqueci o tema do filme agora, de um cara que era revoltado com Deus, mas ele tinha uma história, a mãe morreu de câncer. Eu estou esquecido o nome do filme. Eu até assisti esse filme. Alguém lembra do filme aí? Alguém pode me ajudar? Que a mãe morreu de câncer, e ele estava numa universidade, na verdade, e ele questionava o professor. Deus não está morto, esse mesmo. Esse filme aí, Deus não está morto. E na verdade, eu já vi uma certa vez, por um pastor dizer, que ele não acredita que exista ateu. O que ele acredita é que as pessoas que se declaram ateus são pessoas que não têm coragem de aceitar a realidade de Deus. Eu li um livro de um pastor americano, que ele evangelizava em todos os lugares. Ele era porta a porta, no avião, aonde ele estava, ele falava de Jesus. E ele disse que foi falar para uma mulher no avião. E ele chegou para ela, a mulher se declarou ateia. Ele foi falar de Jesus para ela e ela falou: não, eu não creio na Bíblia, eu não creio na palavra de Deus, eu não creio em nada do que você fala sobre Deus. Ela se declarou ateia. E ele teve uma reação, que ele disse, não imaginou por que ele teve aquela reação. Ele colocou a mão na cabeça dela e orou assim: Senhor, tira a vida dessa mulher agora. Aí ela falou assim: você é louco? Por que você está orando dessa maneira? Aí, se Deus não existe, por que se preocupar com a minha oração? Se Ele não existe, por que está preocupado com a minha oração? Ela revelou que ela não tinha certeza daquilo que ela estava dizendo. Essa aqui é a verdade. Como que alguém teria raiva de alguém que não existe? Como que alguém se revoltaria com alguém que não existe? A Bíblia revela um Deus que existe, um Deus bom. E eu lembro que aquela mulher, lá na rádio, eu falei para ela o seguinte. Eu contei uma ilustração para ela. Eu acho que já contei essa ilustração aqui, a ilustração da máquina de lavar. Você vai na loja, compra uma máquina de lavar e você recebe um manual. Mas você poderia pensar, você é inteligente, você é um ser racional. Você poderia dizer o seguinte: olha, a máquina é minha, eu não preciso desse manual. Para que o dono da fábrica tem a ver com a minha máquina? Para que manual? A máquina é minha, eu uso do jeito que eu quero. Mas lá no manual está dizendo como você deve usar a máquina. Aí você pega um manual, a máquina, olha, deve colocar na energia 110, aqui na Bahia é 110. Deve colocar na energia 110. Aí você vai e coloca na 220. Você vai e diz assim: olha, você tem que colocar uma quantidade X de roupa. Aí você vai colocar uma quantidade excessiva de roupa. Você usa a máquina exatamente ao contrário daquilo que diz o manual. E queima a máquina. E depois que você queima a máquina, você diz o quê? O dono da fábrica só fabrica o que não presta. É assim que as pessoas reagem diante de Deus. Deus deu um manual que é a sua palavra.
E esse manual diz como nós devemos viver. Mas você pode dizer, eu não preciso desse manual. Eu amo a Deus, eu respeito muito a Deus, mas Deus lá e eu aqui, eu não preciso da Bíblia. Eu vou viver a vida da maneira que eu quero. E você desgraça a sua vida. E depois você quer colocar culpa no dono da fábrica. Quer colocar culpa em Deus. Ora, se existem pessoas que estão em um determinado lugar que não chove, enquanto outras, quem que agride a natureza? É o próprio homem. É o homem que desmata a natureza, é o homem que agride o ambiente, o local onde nós vivemos. O homem é responsável pelas consequências que ele próprio passa. Deus nos deu a oportunidade de escolher entre o bem e o mal. E nós erramos nas nossas escolhas. E todas as vezes que nós erramos nas nossas escolhas, nós sofremos consequências. Aí a Bíblia diz, simplesmente porque desprezamos o manual de Deus, simplesmente porque não queremos observar os preceitos da lei de Deus, Deus não fez o homem mau. Deus deu a oportunidade ao homem de fazer a escolha. Deus não criou o homem para ser uma máquina. Deus criou o homem para que ele fosse livre. Todas as vezes, alguém chegou para mim e me perguntou uma certa vez, pastor, Deus poderia ter intervido na queda do homem? Ele poderia ter impedido que Adão pecasse? Porque nós pecamos e nós herdamos a morte por causa de Adão. Deus poderia ter intervido? Eu disse, poderia, porque Ele é onipotente, Ele pode o que Ele quiser. Mas por que Ele não fez? É porque se Ele fizesse, o homem não seria um homem. O homem seria uma máquina. Todas as vezes que você fosse pecar, Deus iria apertar como que fosse um controle remoto e você voltaria no tempo. Você não seria um homem, você seria um robô. Deus não criou o homem para ser um robô. Deus não criou o homem para ser uma máquina. Deus criou o homem para ser livre. Deus deseja que o homem o ame, mas Ele não quer que isso seja forçado, manipulado. Amor só é real quando é livremente oferecido, não manipulado, induzido. Deus deseja que você o ame. Deus deseja que você o adore. Deus deseja que você o obedeça. Deus deseja que você observe a palavra. Mas Ele não quer que você faça isso forçado. Ele quer que você faça isso livremente. Que você seja livre para fazer isso. É exatamente isso que a palavra ensina. Você não foi criado para ser máquina. Você foi criado para ser homem. Você foi criado para ser mulher. Você foi criado para poder escolher amar a Deus ou não amar a Deus. Se você escolher amar a Deus, você vai desfrutar da alegria, do gozo, da presença dEle. Mas se você escolher não amar a Deus, você vai amargar a morte distante de Deus. São consequências das nossas escolhas, das nossas más escolhas. E aí a Bíblia diz, quando nós observamos os preceitos da lei de Deus, a Bíblia diz como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores. Você é feliz se você não se envolver com o pecado, com a consequência pecaminosa. Se você quer ser feliz, você precisa meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E nessa palavra você vai conhecer um Deus bom, um Deus que se revela, um Deus que é justo, um Deus que busca o homem para que tenha um relacionamento pessoal com Ele. Mas isso só vale se você quiser ter um relacionamento pessoal com Ele. Se você não quiser, Ele vai respeitar e Ele vai deixar você no seu lugar. Mas você aí no seu lugar, você sofrerá as consequências. Você vai sofrer as consequências por não buscar ter um relacionamento com Deus. Não é Deus que precisa ter um relacionamento comigo. É eu que preciso ter um relacionamento com Ele. Deus sem mim, Ele continua sendo Deus. Eu sem Deus,
eu não sou nada. Eu que preciso de Deus. Ele deseja que eu o ame, mas Ele deseja que eu livremente o faça. Deus sempre respeitou as escolhas do homem. Ele disse: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Você imagina uma igreja que deixou Jesus do lado de fora? Está lá nas 7 igrejas da Ásia, a igreja de Laodiceia. Jesus está fora, dizendo: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entro. Ele não vai forçar, Ele não vai arrombar a porta. O nosso Deus, Ele espera que você escolha abrir. Ele espera que você faça. Ele dá o direito a você de querer ou não. A palavra de Deus revela o caráter desse Deus. Mas a palavra de Deus revela a satisfação de estar na lei do Senhor e meditar nessa lei de dia e de noite. A lei de Deus é para meditar, é para refletir, é para praticar. É muito fácil ler a palavra. Há muitos intelectuais, muitos doutores, que leem a palavra de Deus. Mas Deus não nos chamou apenas para ler a palavra. Ele chamou-nos para viver a palavra. Ler a palavra é uma coisa, é preciso viver a palavra. A Bíblia fechada é apenas um livro. A Bíblia aberta é Deus falando conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco. Nós precisamos ter prazer na palavra, meditar de dia, de noite e até de madrugada, se necessário for. Ter o prazer na palavra, ter prazer em meditar a palavra. A palavra de Deus é vida. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo o acharás. Lança o teu pão sobre as águas. Salomão, no capítulo 12 de Eclesiastes, nos últimos versículos, ele diz assim: de tudo que temos visto e ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. É o dever. Não, eu não vou meditar a palavra quando eu tiver um arrepio, ou quando eu tiver um momento de emoção. A palavra é alimento, a palavra é o pão de Deus, todos os dias. Da mesma maneira que eu preciso me alimentar fisicamente, eu preciso me alimentar da palavra todos os dias. A palavra de Deus é alimento. Mas há uma terceira coisa que eu gostaria de revelar hoje. Vou finalizar, estou vendo ali 8:16. Há uma terceira coisa. A palavra de Deus é única. É unidade. No Velho Testamento, a preparação. Nos Evangelhos, a manifestação. No livro de Atos, a proclamação. As cartas de Paulo, a explicação. E no Apocalipse, a consumação. Há uma unidade. A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, num período de mais ou menos 1.500 anos. Mais de 40 autores. E eles viveram em gerações diferentes, são mais de 40 gerações. Mas eles não se contradizem. Na Bíblia não tem contradição. Existem variantes, mas não contradição. Variantes é algo que está relacionado com a particularidade da língua, com o seu contexto. Não tem a ver com a contradição. A Bíblia ela não desdiz aquilo que ela disse. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é inerrante. Ela não erra. Isso é comprovado. Aquilo que ela disse há mais de 2.000 anos atrás, na nossa geração, está se cumprindo.
não vai deixar de se cumprir. O próprio Jesus falou: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia fala que o homem que medita na palavra de dia e de noite é como uma árvore plantada junto a ribeiros. O que é que acontece com a árvore que é plantada junto de ribeiros de água? Ela está sempre sendo aguada com as águas. Ela está sempre recebendo o alimento necessário para que ela possa florescer e frutificar. O homem que teme ao Senhor, esse será louvado. O homem que teme ao Senhor, ele é como uma árvore que é plantada junto a ribeiro de águas. Ele dá fruto. Nós esse ano tivemos o tema tempo de frutificar. O tempo de frutificar vem quando nós obedecemos a palavra, quando nós desfrutamos a palavra, quando nós nos apropriamos da palavra, quando nós vivemos a palavra. É a palavra de Deus que nos faz crescer. Paulo disse: antes crescei na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que é a palavra para você? Alguém chega lá no Salmo 91, coloca na sua casa a Bíblia no Salmo 91 e deixa aberta lá, achando que isso tem algum poder mágico. A palavra é para ser lida, ser estudada, ser praticada. É necessário praticar a palavra. Você só vai conhecer o poder da palavra se você colocar em prática na sua vida. Enquanto isso não acontecer, você não vai experimentar essa prosperidade que a Bíblia está falando. Vamos louvar? E eu quero dar a oportunidade a você que está aqui nessa noite. Você que está aqui nessa noite, que está afastado da palavra, você precisa voltar para a palavra nessa noite. Eu não sei quantas pessoas aqui ainda não são cristãs, ainda não são evangélicos. Você precisa voltar para a palavra. É a palavra de Deus que nos alimenta, é a palavra de Deus que nos faz crescer, é a palavra de Deus que nos faz prosperar, é a palavra de Deus que nos aproxima de Deus, é a palavra de Deus que nos leva ao conhecimento do nosso Deus. E se você está aqui nessa noite, e você quer voltar para a palavra, você quer voltar para poder viver essa palavra na sua vida, você quer se comprometer em poder viver para a glória de Deus, nós vamos cantar um cântico agora. Se você está aqui nessa noite, você está afastado, gostaria de se reconciliar, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se você não está afastado, mas se você nunca tomou uma decisão e gostaria de fazer, você tem a oportunidade de sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Tenho certeza de uma coisa: a tua vida vai mudar, mas ela vai mudar para melhor. Porque quando a palavra entra, já dizia o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quem anda nessa palavra, anda nas trevas se quiser, porque essa palavra é lâmpada para os nossos pés. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se você quiser vencer a batalha contra o pecado, você precisa se apropriar dessa palavra. Você precisa viver essa palavra. A batalha contra o pecado, sem estudar a palavra, fica muito difícil. Nós vamos cantar, e à medida que nós vamos cantando, eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. Se alguém estiver aqui, gostaria de se reconciliar, ou gostaria de entregar sua vida ao Senhor Jesus, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Meu Jesus maravilhoso, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não
continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé, consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso em teu poder. Maravilhoso és, pra mim, firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Firme, ó Deus, está o meu coração. Continuo olhando para ti, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Só os instrumentos agora, só os instrumentos. Existe alguém aqui nessa noite? Alguém que gostaria de voltar, de se reconciliar? Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida. Corajosamente, você precisa corajosamente tomar essa decisão. Jesus, Ele não hesitou em dar a sua vida por você. A Bíblia diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. É como te disse no início da palavra, Jesus te deixa à vontade para você fazer escolhas. Você vai confessar ou você vai negar. Existe alguém aqui nessa noite que gostaria de confessar ao Senhor Jesus?
do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Alguém aqui, corajosamente. Corajosamente. Eu não vou insistir. Mas se você deseja fazer isso, nós estaremos orando agora. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Existe alguém? Aí na galeria tem alguém que gostaria de fazer isso? Que gostaria de tomar essa decisão corajosamente? Nós vamos orar. Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, pela tua palavra, pelo privilégio de poder estar na tua casa de oração, de poder estar te adorando, de poder estar, Senhor Deus, entregando ao Senhor o nosso louvor. Abençoa, Senhor Deus, cada família aqui representada. Abençoa a tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, a todos que puderam ouvir a tua palavra. Que o Senhor lhe dê graça, lhe dê outras oportunidades. Recebe, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. E que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a intercessão e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz: não sai ninguém. Deixa eu chegar até lá na porta, os irmãos começarem a sair. Estamos chegando ao final.